As geadas que atingiram alguns municípios do sul de Mato Grosso do Sul na madrugada de quarta-feira não devem trazer impacto para a produção de milho do estado. Essa afirmação é da AproSoja local, que afirma que, como o milho está pronto para ser colhido, os impactos serão mínimos. As estimativas de perdas ainda não foram realizadas, apesar da entidade achar que não deve ter nenhuma alteração, mas, em todo caso, técnicos ligados à associação irão até essas áreas atingidas pelo fenômeno nesta próxima sexta-feira, apurar em detalhes estes dados. Para a AproSoja, a produção de milho em Mato Grosso do Sul continua estimada em 9.180.000 toneladas. No centro-sul do Brasil, a situação continua de um tempo bem mais seco. As temperaturas continuam baixas na maior parte dos estados que compõem essa região, mas a última noite já não foi tão fria, de temperaturas tão baixas como nas noites anteriores. Nós vamos saber agora com a Nadiara Pereira se o frio reduz e como que fica essa situação de tempo mais seco sobre essas áreas de produção de milho, e ela fala sobre o tema no quadro Agroclima. O tempo seco está ganhando força sobre o centro-sul do Brasil após a passagem de uma frente fria que trouxe algumas chuvas para o sul, partes do sudeste e principalmente declínio acentuado da temperatura. Só que agora o tempo seco está se intensificando e com isso a umidade do solo deve cair cada vez mais. O índice de umidade no solo já está muito baixo aqui no interior do centro-oeste e boa parte do sudeste. Na região sul, a chuva até recuperou um pouco a umidade no solo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a umidade varia de 70% até 100%. Só que agora, nos próximos dias, com o tempo mais seco, a umidade no solo deve declinar e algumas lavouras de trigo da região sul podem sentir a falta de umidade, principalmente no meio-oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nesses próximos 5 dias não tem previsão de chuva significativa em toda a área central e sul do Brasil. Durante as madrugadas, o frio continua, mas não tão intenso como nesses últimos dias. Apenas em regiões serranas é que ainda há risco para a ocorrência de geadas. Nas demais áreas aqui do interior da região sul, a temperatura já fica um pouco acima do limite para a ocorrência de geadas e principalmente no sudeste, no centro-oeste, apesar das baixas temperaturas, não há previsão para a ocorrência do fenômeno. No decorrer do segundo período, entre os dias 26 e 30 de julho, a previsão é de continuidade do tempo seco em praticamente todo o centro-sul do Brasil. Tem previsão apenas para uma chuva isolada aqui no Nordeste Mineiro e partes do Espírito Santo, mas é uma chuva com baixo acumulado. Nas áreas produtoras do centro-sul do Brasil, tempo seco que beneficia as atividades de colheita, especialmente do milho segunda safra e do algodão, e também corte e moagem da cana-de-açúcar. No entanto, esse tempo seco provoca declínio da umidade do solo, que preocupa os produtores de trigo, especialmente da região sul. No decorrer deste período, as temperaturas não devem cair mais. Tem previsão de frio ainda, mas principalmente nas regiões serranas do sul e do sudeste. Nas demais áreas do centro-sul do Brasil, temperaturas bem mais amenas, acima dos 13 graus no sul e até acima dos 15 graus na área central.